Cristo não há lugar melhor do que na presença dEle, adorando, se rendendo, se arrependendo mais uma vez. Porque é para isso que Ele nos chamou, amados. Para o arrependimento, para a adoração e para sermos verdadeiramente esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que o teu coração possa estar nessa retidão, nesse desejo e nesse anseio de glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Porque se você está aqui, foi graças à obra da cruz. Não porque somos melhores do que alguém. Foi a obra da cruz que nos alcançou. Foi o Senhor que nos alcançou. Foi Ele que nos resgatou. É Ele que tem feito essa boa obra. Vamos orar juntos? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome nessa noite com ações de graças. Por tamanha bondade, por tamanha salvação. Pelo nome no livro da vida. Por estarmos na Tua presença e não em outro lugar qualquer, Senhor. Eu sempre cito isso, Pai. Quantas centenas e milhares que um dia estiveram diante de Ti, hoje não tem mais força para estar na Tua presença. Falando ainda há pouco com o pastor Fábio, a respeito, Pai, da questão da situação das pessoas de rua. Quantos, Senhor Deus, ali estão nessa situação degradante, Senhor. Um dia estiveram diante de Ti, talvez não tiveram um novo nascimento, mas ouviram falar do Teu amor e dessa tão grande salvação. Senhor, Tu és um Deus cheio de misericórdia, Pai. Enquanto aquelas portas estiverem abertas também, salva, transforma e liberta, Pai. É o Senhor que tem sustentado, Senhor Deus, esse ministério. É o Senhor que tem sustentado o amar até o fim. É o Senhor que tem sustentado os Teus filhos ali, Senhor Deus, se doando em prol desse, Senhor. Tem misericórdia, Pai, pois não só na nossa cidade, Brasil afora, há uma situação, Senhor Deus, Pai, vexatória, por uma nação tão rica, Pai, que está sendo infelizmente colocada nessa situação, e milhares estão sendo arrastados para esse lugar. Tem misericórdia da nossa nação. E hoje, nessa noite, Pai, em que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, para bendizer o Teu nome e ouvir do Senhor, o Senhor possa fazer uma grande obra, Pai, na nossa mente, alma e coração, sentimentos, tirando aquilo que não vem de Ti, tirando o desânimo, tirando as setas, os dardos inflamados, que tentam parar o Teu povo, Pai, de caminhar na Tua presença. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Traz restauração, traz o vigor, Pai, traz o renovo e essa unção que vem do alto. Nós declaramos isso e Te louvamos pela fé, pelo grande trabalhar do Senhor. A Ti é nossa gratidão e queremos Te louvar, Senhor, usando, Pai, desde já as nossas palmas em louvor ao Senhor. A Ti a glória, Senhor. A Ti a nossa adoração nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos? Amém. Da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em Ti fui ajudado, Tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Senhor, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. Obrigado, Senhor,
por estarmos diante de Ti, Senhor. Obrigado pela graça, pela misericórdia. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei, Senhor, confiei em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Em todo tempo, em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Em todo tempo, em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acredito em Jesus, amém, irmãos? E você acredita aí, irmão? Aleluia, é isso que nós vamos declarar agora, amém? acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de Ele, não, Senhor, obrigado. Entreguei a Cristo o meu coração. Eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje.
sobre todo nome. Eu acredito que Jesus é o Cristo. Eu acredito que Ele é um Messias. Eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de religião. Entreguei a Cristo o meu coração. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele. Sim, Senhor, obrigado. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é o meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus, sim. Eu conversei com Ele. Sim, Senhor, declaramos isso em nome de Jesus. Salvador, eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é o meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, o meu Ele. Acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é o meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, nesse dia, nesse momento, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou de um montouro, Senhor, de lama, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Ah, se não for o Senhor, Pai. Podemos, Pai, declarar nessa noite o quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo acesso, Senhor, a Ti, Pai. Porque eu e você, irmão, não tínhamos acesso a Deus, mas através do Filho. Oh, aleluia, como diz o autor de Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas hoje nos fala pelo seu Filho, o Filho amado, o Filho precioso, Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui, Senhor, que fomos alcançados, ganhos pelo Senhor, Pai. Que bênção, irmão. Esse realmente é o verdadeiro tesouro do crente, a presença do Senhor.
quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, sim, Senhor. Tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. E podemos declarar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, ah, Senhor. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Oh, declare ao Senhor. Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar na beleza da santidade. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer, e agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor, queremos, Pai, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tua bondade e misericórdia que tem nos assistido, Senhor. Nós temos irmãos que estão precisando do teu toque, Pai. Nós queremos orar, Pai, pelo pequeno Miguel, que está, Senhor Deus, na UTI. Senhor, ele ganhou peso, mas, Senhor Deus, tem alguma coisa no corpinho dele, Pai. Nós queremos agora, como igreja, repreender em nome de Jesus toda infecção, todo e qualquer vírus, toda e qualquer bactéria. Nós queremos clamar ao Senhor agora. Acampa os teus anjos ao redor, Pai, daquela incubadora, e derrama sobre ele a tua unção de cura e livramento agora, Pai.
Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem assistido a Larissa e o João. Obrigado pela cesariana da tua filha. Obrigado até porque hoje ela está conosco aqui. Que tu abençoe a recuperação da tua serva e derrame sobre ela a tua bondade. Mas te pedimos, ó Deus, abrevia esse tempo do Miguel ali na maternidade. Te pedimos, Pai, que todo medicamento, Senhor Deus, ministrado nele, seja potencializado pelo Senhor e venha fazer efeito para a glória do teu nome. Que ele ganhe peso rapidamente e que em breve ele possa estar, Pai, no seio da família. Nós abençoamos a vida do pequeno Miguel e declaramos saúde sobre ele, do alto da cabeça à planta dos seus pezinhos, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar pelo Walter, irmão, Senhor Deus, da missionária Violeta, que está no Nepal. Tempos atrás nós oramos, Pai, pelo teu servo, pois ele ia passar por uma cirurgia no coração muito delicada. E o Senhor deu graça. E o Senhor fez proezas. Ele precisa novamente, Pai, do teu socorro. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, a pedido da Tua serva nessa tarde, Pai, que a igreja pudesse orar pelo Walter e declarar sobre ele, Pai, a cura, Pai, plena em nome de Jesus. Usa todo o aparato médico, usa a medicina, os medicamentos, Pai, os equipamentos, e dá ao Teu filho, pela Tua bondade, Senhor Deus, saúde, Senhor. Faz o coração dele ser fortalecido agora, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e cremos no agir do Senhor. Pai, abençoa o Chuchu, Pai, que está em casa. Teu filho, Senhor Deus, que sempre está conosco, Senhor. Pedimos, Deus, saúde sobre a vida do Leocir agora. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo mal-estar, toda dor de cabeça, toda febre, toda má digestão, tudo que não vem do Senhor. Pai, derrama sobre ele a Tua unção de cura agora, Pai. Provê sobre ele agora a Tua bondade e o Teu livramento. Dá saúde ao Teu servo, Pai, a nossa oração. Abençoa a Jennifer também, Senhor. Ajuda a Tua filha e derrama sobre ela a Tua bondade e o Teu livramento. Tira as cólicas da Tua serva, Senhor Deus. Tu sabe que ela vem, Senhor Deus, de anos sofrendo com isso. Nós te pedimos em nome de Jesus, opera sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. E derrama sobre ela, Pai, essa unção de cura, Deus. Pai, abençoa a Jaque que está no nosso meio também. Renova as forças da Tua filha, Senhor Deus. Renova a sua defesa imunológica, Pai. Repreendemos toda essa sequência de resfriado, de gripe que a Tua filha vem pegando. Nós repreendemos o mal e declaramos saúde sobre a Tua serva. Renova a Tua filha. E assim, nós oramos, Pai, sobre cada servo Teu que está aqui, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor Deus, e Tu sabe que talvez esteja, Pai, com alguma enfermidade. Que Tu possa derramar a Tua unção agora. Espírito Santo do Deus vivo, eu Te dou glória, Senhor. O Senhor me mostrou dias atrás, Senhor Deus, num sonho que parecia uma visão de tão real que era, que o Senhor no nosso meio ia fazer sinais, prodígios e maravilhas, e curas o Senhor ia fazer no nosso meio. E Pai, a cada milagre que o Senhor fazia, nós olhávamos para o céu, Pai, e glorificávamos o Teu nome de maneira extraordinária, pois o Senhor faz o extraordinário, o Senhor faz o impossível, e nós cremos nisso, Senhor. Opera para a glória do Teu nome, Senhor. Opera, Pai, em nome de Jesus. Cada pedido que foi colocado ali no zap da igreja, cada vida que foi ali colocada ao longo da semana, desde, Senhor Deus, a última ceia, foram pedidos, Pai, por pessoas que estavam enfermas. Opera para a glória do Teu nome. Ouve a nossa oração pela Tua misericórdia. Sabemos, Pai, que os Teus ouvidos estão atentos à oração do justo. Opera no nosso meio e sobre esses, Pai, que ali foram colocados, para que Teu nome seja engrandecido, conhecido entre os homens, como diz a Tua palavra. Toda a glória Te pertence. Nós profetizamos, Senhor, isso. E chamamos o milagre sobre a igreja. Repreendemos todo espírito de enfermidade. Que venha unção de bonança, de renovo, de saúde sobre os Teus filhos. Oramos assim para a glória do Teu nome. Essa oração mais contundente pela nação é algo insistente que nós devemos fazer diante do Senhor. Para que a nossa nação possa ter dias diferentes. Amém? Que você possa ter essa chama no teu coração. Nós não estamos falando de partido político. Estamos falando de uma ideologia perigosíssima.
Perigosíssima. Pois se você não percebeu, a nossa nação está alinhada com tudo que não presta no mundo. Tudo que não presta. Presta atenção. Busca te informar com gente que realmente fala com entendimento e com propriedade. Não naquele canal tão famoso que durante décadas ludibriou a nação inteira. Mas graças a Deus pela internet, que trouxe o conhecimento a todos. Então hoje só não tem entendimento, não é politizado quem não quer. Quem não quer. E o crente, ele deve ser politizado. Porque ele não deve ser levado como massa de manobra. Nem para um lado, nem para outro. Então a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Mas como servos do Deus vivo e como cidadãos dessa nação, você tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Para que você possa, lá no dia que você for à urna, ter entendimento de quem realmente está fazendo algazarra, quem está fazendo festa com dinheiro público e quem realmente quer algo melhor para a nação. Amém? De púlpito não se pode hoje mais fazer nada nesse sentido, mas essa orientação é basilar. Então não estou puxando para lado nenhum, estou dizendo para você, ore pela nação e busque sabedoria do alto, para que você possa entender quais as opções melhores para o nosso país, em nome de Jesus. Está uma briga com esse meu microfone, né? Isso. Não tem problema, irmão. Se um está ruim, a gente larga ele para trás e catamos o outro. Amém? Esse o som tá bom. Eu quero contar um pequeno testemunho de algo que nessa semana me alegrou demais. Me alegrou demais. E eu creio que isso deveria ser algo que deveria dar alegria a todo crente, com esse anseio e desejo de falar do amor de Cristo. Quando ainda há pouco na oração eu pedi ao Senhor para que teu coração arda por missões, não só no sentido de orarmos por missionários transculturais, para orarmos pelo projeto Amar até o Fim, para investirmos o nosso recurso nisso, é o desejo de você ser usado como atalaia. Você entender que você é um servo do Deus vivo. E onde for possível, eu sempre digo, com a tua vida, se possível com palavras. Deus me deu a oportunidade das duas situações essa semana. Eu fiquei muito grato a Deus. Eu tinha que resolver algo na Caixa Econômica, e aí eu fui lá para falar com a gerente. Essa gerente eu já conheço há algum tempo. E aí Deus é tão maravilhoso que vai preparando tudo, né? E aí eu sentei diante dela e ela começou a falar algumas coisas a respeito da vida. Irmão, quando começa a falar a respeito da vida, é o gancho para você. É o gancho que você deve ter os seus ouvidos bem sensíveis. Cara, ela está falando da vida. Ela está reclamando de alguma área. Ela está insatisfeita. Tem algo dentro dela. E aí ela começa a falar. E eu deixo ela falar. E aí, irmão, ela sabe que eu sou pastor. Mas eu entrei não com uma conversa religiosa. Eu comecei a falar do amor de Cristo. E falando do amor de Cristo, de repente ela disse, pois é, e eu e minha filha, a gente está vendo The Chosen. Eu disse, que bênção. Mas aliado a isso, se tu está achando bom, se tu está achando legal, imagina se você ler a Bíblia junto. Vai abrir o leque e o entendimento ainda mais. Ela disse, eu estou pensando em comprar uma Bíblia. Ah, irmão, tu acha que eu vou deixar ela comprar uma Bíblia? Eu disse, eu vou te dar uma Bíblia. Sério, pastor? Eu vou te dar numa linguagem que vai ser bem acessível para ti e para tua filha, porque vocês não têm esse hábito. E tu vai ver que show que é tu ler o Evangelho e ver o The Chosen. Irmão, na segunda-feira, uma correria doida, mas eu saí igual um suricato maluco, assim, cara, para dar jeito de fazer tudo para conseguir voltar meio-dia, até meio-dia no banco. Eu fiz coisa arada, era o dia que a gente estava limpando a igreja, inclusive. Fiz o que tinha que fazer, a correria toda, voltei na igreja, mas antes de vir na igreja eu passei e comprei uma bolsinha de presente, estilosa. Tinha um cartãozinho pendurado nela, eu fiz uma dedicatória em meu nome da Sandra. E vim aqui e peguei uma Bíblia, na linguagem de hoje. E botei a Bíblia dentro da bolsinha, irmão. Pensei, meio-dia, aquilo vai estar atochado. Irmão, eu cheguei na porta do banco, não tinha ninguém, aquilo estava vazio, um deserto.
eu entrei e fui reto na mesa dela, só estava lá na mesa. E ali eu pude falar mais um pouco e pude entregar o presente. Madre, ela ficou maravilhada. Porque ela pensou, ele prometeu um dia, quem sabe ele vai trazer. Não, irmão, tem que se prometeu, tu tem que partir para cima. Porque o inimigo, tu acha que ele não ouviu aquela conversa ali? Que não vai botar um monte de coisa para de repente, ou ela esqueceu, ou ela não querer mais? Não. Aí que é o momento. E para nossa alegria, depois à tarde, ela bate uma foto da Bíblia aberta com um cartãozinho que eu tinha colocado junto. E ela disse, eu vou começar a ler hoje com a minha filha. E aí, o que eu precisava resolver, durante a semana ela me passou no zap, pastor, está resolvido. Eu disse, glória a Deus, e como é que está a leitura? Pastor, a gente já começou, está maravilhosa. Irmão, não tem coisa para alegrar mais o teu coração do que isso. Não tem. Então agora é orar, orar por ela, para que a palavra vá transformando, para que os olhos do entendimento dela se abram, para que ela entenda o Evangelho, para que ela se renda totalmente a Cristo. Para que, quem sabe, se for a vontade do Senhor, em breve ela possa estar aqui com a filha dela. Então é um processo, irmão, é só não atrapalhar as coisas e não atrapalhar. Mas quando você falar do amor de Deus e prometer alguma coisa, faça o mais rápido possível. Amém? Então eu só queria contar isso, porque meu coração ficou a semana inteira faceiro da vida. Porque é maravilhoso tu encontrar alguém sedento e você poder ser esse canal de bênção. Né? Se você, em algum momento, estiver falando do amor de Deus para alguém, pastor, eu estou meio duro, está meio difícil para mim comprar uma Bíblia, fala comigo, eu te dou uma Bíblia, irmão. Mas não tem coisa mais poderosa do que você dar uma Bíblia para alguém. Você está dando a eternidade, o caminho para a eternidade para a pessoa. Quer coisa mais maravilhosa que essa? Eu estou aleluiado, irmão, não sei você. Aleluia. Vamos à palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos pela bondade e misericórdia do Senhor que nos assiste. Obrigado pelo teu mover na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo agir do Senhor. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui, que está em casa conosco, Pai. Que o Senhor possa ministrar de maneira poderosa, usando a tua filha como um vaso de bênção. Destila sobre nós esse orvalho fresco, Senhor. Renova a tua igreja, renova o teu povo. Tira o que não vem do Senhor da mente de cada um, Senhor. Para que a tua palavra, somente a tua palavra reine e possa fazer, Pai, tudo novo, para a glória do teu nome. Repreendemos toda a ação das trevas, toda a ação do mal. E nos revestimos na força do teu poder, com a armadura da tua palavra, lá em Efésios 6. Para glorificar o Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Graça e a paz do nosso Rei Jesus. A querida igreja, amém? Uma vida bem-sucedida, Josué capítulo 1. Quem aqui não quer ser bem-sucedido? Oh, glórias! Todo mundo quer ser bem-sucedido. E a Bíblia nos dá uma receita do sucesso. Vamos ler os primeiros 9 versículos. Abriram comigo já? Josué 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Então, uma vida bem-sucedida diante do mundo é ter sucesso, fama, reconhecimento, riqueza, dinheiro. Mas pela perspectiva bíblica, não é nada disso. É aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a missão dada por Deus, assim como fez o Senhor Jesus. Por isso estamos aqui e vamos celebrar a ceia daqui a pouco, porque o Senhor Jesus cumpriu a vontade do Pai, cumpriu a missão que foi dada a Ele, assim como Moisés, assim como Josué agora. Agora Josué estava diante de um desafio muito grande. Moisés, servo do Senhor, estava morto. E agora o substituto de Moisés, que ia levar o povo adiante, era Josué. Mas Deus dá palavras de ânimo, de encorajamento, de estímulos a Josué. E isso dá gás, dá força, dá esperança, dá energia para que ele siga em frente. E é isso que eu quero que você receba também nessa noite. O encorajamento do Senhor, para que você continue servindo a Deus e cumprindo o chamado que o Senhor te delegou. Agora era uma nova oportunidade para eles adentrarem a terra. E aquele que segue as orientações de Deus é bem-sucedido. Quando nós seguimos a orientação de Deus, nós somos bem-sucedidos, mesmo que em devido momento, por determinadas circunstâncias, pareça que não. Parece que você está perdendo. Mas não, com o Senhor nunca perdemos. É só uma ilusão de ótica. Com o Senhor é ganha-ganha. É sucesso, é vida de prosperidade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos desafios, como Josué estava ali enfrentando. Então Deus dá 3 estímulos, 3 encorajamentos para Josué. E ele diz: cumprirei a minha promessa. Verso 2, verso 3 e verso 6. Verso 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Deus sempre cumpre as suas promessas. E Deus diz para Josué: vai, porque eu cumpro as minhas promessas. Vai, porque eu cumprirei as minhas promessas. Vai, irmão. Vai, irmã, porque Deus vai cumprir a promessa. Não tem por onde. Aqui o Senhor reforça a Josué para que ele seja forte e corajoso. Irmão, seja forte e corajoso. Você vai ouvir isso a ministração toda. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. E continue. O Miguelzinho está sendo forte e corajoso. E vai sair de lá. Em nome de Jesus, sejamos fortes e corajosos. Porque lá atrás, o Senhor disse a Abraão que daria a ele, a sua descendência, uma terra boa. Uma terra farta, uma terra que emana leite e mel. E ele prometeu também para Moisés: olha, eu estou
saindo com vocês aqui do Egito. Vamos percorrer todo esse caminho e vamos adentrar naquela terra que eu prometi para vocês. Entretanto, o povo não entrou logo de cara. Ficaram 40 anos percorrendo o deserto. Por quê? Vocês se lembram? Pela incredulidade. Josué foi um dos 12 espias que creu na palavra do Senhor, que o Senhor poderia cumprir a promessa. E agora dá uma nova oportunidade. Eu vou cumprir. Porque toda aquela geração incrédula morreu no deserto. E agora os filhos deles vão herdar a terra que eu prometi dar a vocês. Então, sejam fortes e corajosos e vão em frente. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Somente nós podemos adiar os planos do Senhor. Foi isso que aquela primeira geração de israelitas fizeram. Adiaram o plano do Senhor. Porque falaram, não, o Senhor não pode nos dar essa terra. O povo que está lá é mais poderoso do que nós. Nós vamos ser comidos que nem pão. Então Deus falou, se vocês pensam dessa forma... Mas Josué e Caleb não pensaram dessa forma. Mas o povo se prostrou e falou que não ia. O Senhor por 10 vezes, Deus falou para o povo ir e tomar posse. Por 10 vezes eles endureceram o coração. Então o Senhor dá uma sentença. Deus é paciente conosco, irmãos. Muito paciente. Mas quando Deus diz basta, basta. E ele diz, agora vocês não vão entrar. Quando eles ouviram isso, eles choraram. E falaram, não, agora nós vamos. Mas o Senhor disse, eu não estou mais no meio de vocês. Não subam, porque vocês vão tomar uma coça. E foi isso que aconteceu. E eles tiveram que voltar. E tiveram que cumprir a sentença do deserto. Então, irmãos, que o nosso coração não seja tomado pela incredulidade. Que o nosso coração rejeite esse pecado obsceno contra o Senhor. De não crermos nas promessas que Ele nos fez. Tome posse das promessas que Ele fez. Seja forte e corajoso e lute. Lute. Prossiga. Assim como Josué fez. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, veio uma grande tempestade. E eles pensaram, pelo volume das ondas, que eles iam morrer, mesmo que Jesus estava no barco. Vocês acham que Jesus no barco é possível que venhamos a perecer? Jamais, de forma alguma. E Senhor, acorde! O Senhor não está vendo? Ele está vendo, irmãos. Ele está dormindo, mas está vendo. Ele está esperando. E muitas vezes Ele espera para ver a nossa reação. Não que Ele quer ver a nossa reação, porque Ele já sabe da nossa reação. Ele quer que nós mesmos vejamos a nossa reação. E nós mesmos descobramos como vai o nosso coração. Então, naquela hora, ele foi despertado. E ele deu uma ordem. Vento, pare. Aquiete-se, ondas. E tudo se fez bonança. E os discípulos maravilhados falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o Filho de Deus. É o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. É aquele que está comigo, está com você, no nosso barco. Por mais que ondas se levantem, nós não pereceremos. Porque no tempo determinado, ele diz, acalme-se vento, acalme-se ondas. E ela se acalma. Mas aonde está o leme do nosso barco? Está na nossa mão ou está nas mãos do Senhor? Coloque nas mãos dele. Confie nele e siga rumo à promessa. E eu quero dizer aos pais,
antecipadamente que vai ter vários momentos que eu vou dar uma palavra também para vocês, porque amanhã é Dia dos Pais. Eu não esqueci de vocês. Não esqueci de vocês. O Senhor também não se esqueceu de nenhum de vocês. Pai, uma missão tão labutosa, tão dificultosa, mas de tanta alegria. Nós chegamos a conhecer um pouquinho melhor o amor de Deus como somos pais, não é verdade? Porque amar uma criatura rebelde, que não escuta muitas vezes, aí nós vimos um pouquinho a dor do coração do nosso Pai Celestial. Pais, nós temos uma incumbência de ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Ensine os seus filhos a palavra do Senhor, mesmo quando os filhos, e eu falo para os filhos aqui presentes, que ainda estão na casa dos seus pais, não queiram aprender. Ensine-os ainda que eles não queiram aprender. Ensine-os a si mesmo. Porque está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 7, diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos de seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Olha, primeiro mandamento com promessa, filhos. Quer viver longamente? Obedeçam aos seus pais. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado, quando estiver em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então não é falar pouco, é falar muito. É falar muito, é ensinar muito. Essa é a nossa parte a fazer. Mesmo se os filhos não querem aprender, nós vamos ensinar a eles, porque eles devem ser ensinados. Que a semente da palavra do Senhor possa nutrir esses corações. Aos filhos. Provérbios capítulo 4, 1, 10 e 15 diz assim: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Olha aí de novo. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os pais alertando e os filhos escutando, obedecendo, atendendo. Qual é a sua parte? Ensinar. E qual é a parte do filho? Aprender e pôr em prática. Mas se assim não acontecer, mesmo se tudo não sair conforme a sua expectativa, pode não sair. Por quê? Porque nós não temos domínio sobre o coração dos nossos filhos. Os nossos filhos não são uma extensão nossa. Somente o Senhor tem domínio sobre cada mente e cada coração. Mas nós temos uma arma, desde o nascimento dos nossos filhos, até quando eles já saíram da nossa casa, que é a arma chamada oração. E dessa arma nós não abrimos mão, mesmo quando já não temos mais a autoridade de mandar que eles obedeçam. Nós continuamos orando por eles, para que o Senhor, que pode reinar sobre eles, faça a boa obra da semente que nós plantamos lá atrás. É assim que funcionam as coisas.
É assim que funciona. E se tudo der errado ainda, você fez a sua parte. E isso é gratificante. E isso traz paz ao coração de uma mãe e de um pai. Mas, pastor, eu não tinha essa consciência antes. Faça agora. Chama o seu filho, a sua filha agora para uma conversa. Eu não tinha esse entendimento, filho. Eu não tinha esse entendimento. Eu sei que hoje você já é casado, ou você já saiu, ou você já é grande, já passou aquele tempo. Mas nunca passou o tempo de eu poder falar para você e de orar por você. E o Senhor ainda pode promover coisas lindas, mesmo que você talvez não tenha começado certo. O Senhor é o resgatador. Ele é o restaurador. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas novas. Creiamos nisso. Quais são as promessas descritas na palavra de Deus para nós e para os nossos filhos? Muitas. Então lutemos por eles. Lutemos por elas. Lute e não deixe o inimigo minar e dizer que já passou, que você não pode, que não dá mais tempo. Não incuta essas mentiras na sua mente. Não se cobre e se imobilize. Não. Se o Senhor te perdoa, perdoe-se também. Não seja orgulhoso de não se perdoar, porque Ele já te perdoou. Aquele sangue escorrido na cruz do Calvário lavou o meu e o seu pecado, todos os pecados. Todos. Não há frustração, não há nada no coração que possa impedir o novo do Senhor de reinar sobre ti e sobre os seus filhos e a sua casa. Então, bora tomar posse da bênção, da vitória e da terra prometida, irmãos. Em nome de Jesus. Segundo encorajamento que o Senhor deu a Josué: estarei com você todos os dias. Não é pouca coisa, é todo dia. Todo dia, o tempo todo. Versículo 5 e versículo 9. Ninguém, quem é mesmo? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia! Por 3 vezes o Senhor diz: Josué, seja forte e corajoso. Irmãos, sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos e prossigam. Já que a nova tarefa de Josué não seria nada fácil. Ele ia conduzir mais de 2 milhões de pessoas a adentrarem numa nova terra estranha, diferente. Vencer inimigos numa batalha. Mas Josué tinha esse desafio mesmo sendo altamente treinado. E não foi pouca coisa. 40 anos como ajudante pessoal de Moisés. Ele viu o poder de Deus, as 10 pragas do Egito. Viu o mar vermelho se abrir, viu o maná descer do céu, viu codornizes, viu tantas maravilhas. E chegou mais um desafio. Nós também não somos assim, irmãos? Vimos tantas maravilhas. Quem é que já viu maravilhas na sua vida? Quem é que já recebeu bênçãos do Senhor? Mas aí vem um novo desafio. Ai, será? Meu Deus, olha um pouquinho para trás e veja tudo que o Senhor já fez. Seja grato por aquilo que o Senhor já fez e saiba que o Senhor está contigo para uma nova etapa. Aos pais, não é um desafio liderar uma família, é um desafio. Estava lá solteirão, no bem bom, dormindo até mais tarde, gastava o dinheirinho com coisinhas para você. Agora não. Tem que botar o pão na mesa, pagar boleto, criar filho, né? É um trampo, é um desafio. É isso aí. Mas você cresceu.
É isso aí. E o Senhor conta com você para que essa pessoinha aí seja uma bênção nas mãos dele. Ele seja do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que é a sua missão. E não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Porque você vai incutir na mente dele a palavra do Senhor, como nós já vimos. Todo novo trabalho, toda nova até as fases, né? Quando os filhos, quando é pequeno é a fralda, depois passa a fase da fralda, aí eles começam a caminhar, que bom quando caminha, aí quando caminha, fala, meu Deus, que trabalheira, né? Aí corre atrás o dia todo, daí tem que botar comida na boca, depois passa a fase, aí come, mas aí já começa, não quero isso, não quero aquilo outro, né? E assim vai, de fase em fase, as suas dificuldades. Tem até aquele ditado, né, pastor? Filho criado, trabalho dobrado. Muitas vezes é assim, irmãos. Surpresinhas desagradáveis batem a nossa porta. Não tem como nós agora falarmos aqui e ali. Estão muitas vezes por conta deles, depois que saem da nossa casa. Porque enquanto estiverem na sua casa, suas regras. Sua casa, pai, são suas regras. Não deixa o pequenininho já peitar. Porque senão você não vai dar conta depois, não vai mais dar. Temos lutas e desafios. Assim foi o Senhor com Josué. Assim o Senhor será conosco. Nós não temos muitas vezes que conquistar nações, a não ser por missões. Coração, com contribuição. Mas diariamente enfrentamos situações difíceis. Não é verdade? Pessoas atribuladas. Põe atribuladas nisso muitas vezes. Tentações diversas. Porém Deus promete não nos abandonar. E estar conosco todos os dias da nossa vida. E se Ele está conosco, não há o que temer. Porque aquela turbulência vai passar. E a bonança vai chegar, irmãos. Quanto mais duro tiver ali aquele momento de treva, mais dá glória, irmão. Põe o louvorzão, dá glória, aleluia. Começa a orar, começa a cantar a palavra do Senhor em voz alta. E vai passar. Quanto mais estiver doendo, mais se prostre aos pés do Senhor. Conte para Ele as suas lutas, as suas dores, os seus dissabores. E Ele passa o bálsamo. Ele limpa, Ele purifica, Ele sara a ferida, Ele cicatriza. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem outras palavras, tem outras traduções, né? Para o frouxo, tem alguma outra tradução? Mas se nós na hora do vamos ver, demos para trás, irmão, já era. Quantas pessoas você conhece que estava aqui no nosso meio e não estão mais? Veio uma luta, veio uma cobrança, veio uma dificuldade. É o trabalho, é a família, é não sei o quê, é isso, é aquilo. E se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por quê? Porque estão contando com a força própria. Ninguém aqui tem força própria para vencer qualquer angústia. Não bata no seu peito e digo eu. Não, Ele. Ele comigo. Ele comigo. Eu sou mais que vencedor na força dEle. É Ele que nos capacita. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas. O Senhor está contigo. Por onde quer que você andar. Onde você pisar, o Senhor está ali com você. Ninguém poderá te resistir. Assim como foi com Josué, serei com você, amada CAC. Seja forte e corajosa. Não tenha medo. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aos pais. Primeiro é ensinar.
Segundo é seja exemplo. Não vale, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não vale. Para o pai crente, não vale essa frase. Seja exemplo. Na Bíblia temos a história de um filho que seguiu o bom exemplo do seu ancestral, o rei Ezequias, que andou nos caminhos de Davi, o seu antepassado e modelo de fé, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aos 25 anos de idade, Ezequias começou a reinar em Judá, e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai, antecessor. Ele não era o pai biológico, Davi, era o antecessor. Ele reabriu as portas do templo, que tinham sido fechadas e abandonadas por seu pai biológico. Então o pai biológico dele foi um rei ruim, foi um rei mau, foi um rei prudente, o rei Acás. Ele não seguiu o exemplo mau do seu pai biológico, o rei Acás, mas seguiu o bom exemplo do seu antecessor, o rei Davi. Você vê que 2 mais 2 nem sempre é 4, nessa questão de criação de filhos. Você com certeza conhece filhos que são maravilhosos e os pais são virados no alho, como se diz por aí. Também conhece pais maravilhosos que os filhos são virados no alho. Porque é uma questão de coração, de individualidade, de escolhas próprias. Cada serzinho já vem com DNA, com vontade, um filho diferente do outro. Quem tem mais de um filho? Então, nós temos a primeira influência sobre os nossos filhos, porque liderar é influenciar. E nós temos que aproveitar como pais a nossa primeira e mais forte influência na infância dos nossos filhos, na pré-adolescência dos nossos filhos, na adolescência dos nossos filhos, na juventude dos nossos filhos, de pregar e ser exemplos para eles. Porque depois que eles forem adultos, eles vão fazer as escolhas próprias. Mas você fez tudo o que podia no tempo que podia. E isso é válido, e isso é agradável ao Senhor. E se o seu filho não quiser seguir o seu exemplo, continue sendo exemplo a si mesmo. Porque nada justifica você ceder à pressão de filhos que não querem que você seja um homem de Deus. Você precisa continuar sendo um homem de Deus, mesmo se seu filho não respeitar que você seja um homem de Deus. O rei Acás foi um mau rei, mas o rei Ezequias foi um bom rei. E aí Ezequias tem um filho, Manassés, que foi um mau rei também. Se você lê isso lá, você fica, o que aconteceu? Então eu conheço muitos pais que ficam se culpando. Não faça isso. O Senhor sabe o esforço e você fez o melhor que podia, com o conhecimento que podia, quando podia. Então não lastime-se, não fique olhando para trás e se culpando ou deixando o inimigo criar ninho na sua cabeça se culpando. Que seja uma noite de cura sobre o seu coração, que o Senhor possa ministrar sobre a sua vida. Pastora, mas eu não fui um exemplo até hoje. Seja hoje, seja agora. Sempre há tempo no Senhor, sempre há tempo no Senhor. A sua parte a fazer e a dos seus filhos. Mesmo se tudo não sair conforme a sua expectativa, você fez a sua parte. Continue sendo exemplo. Seja fiel no cuidado dos seus, não tenha medo. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena, o castigo. E o que teme não é perfeito no amor. Mas seja forte e corajoso, ame ao Senhor, ame a palavra do Senhor, ensine aos seus filhos e dê exemplo a eles. E deixe o Senhor trabalhar. Que o Senhor não terminou a sua obra, nem na nossa vida, nem na vida deles. Glórias a Deus.
Terceiro e último encorajamento do Senhor: não te desvies de mim. Versículos 7 e 8. Estão comigo? Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Oh, glória! Olha o sucesso! Louvado seja Deus! O sucesso está em amar, meditar e praticar a palavra de Deus. Não te desvies de mim. Novamente nós ouvimos o Senhor falando: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Aos pais, não se desviem do Senhor, em hipótese alguma. Você tem que ser a base forte da sua família. E revela o segredo: como é possível não nos desviarmos do Senhor? A fonte é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então está me nutrindo, me abastecendo e bebendo dessa fonte diariamente. Deus se revela por meio da sua palavra. E eu estou ali meditando na palavra. O que é meditar? Eu vou ler a Bíblia porque o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia. Vou ler bem rápido. O que você leu? Nem lembro. Não adianta. Leia com calma. Medite. Pense sobre o que você está lendo. Entenda o que você está lendo. Não entendeu? Volte e leia 10 vezes. Medite na palavra. Até aquilo ser como o seu ser interior uma verdade. Abastecer o seu coração. Aquilo ser parte de você. Você, a palavra, o Senhor são uma coisa só. Você crê naquilo de uma maneira tremenda, porque você tem se abastecido. E aí você é uma fonte que pode ser derramada sobre seus filhos. Porque você está cheio do Senhor, cheio da palavra, cheio dessa graça, cheio dessa unção. Esses dias eu falei com minha irmã, ela disse: mas na hora da angústia não vem nada na minha cabeça. Eu disse: mas você está lendo a Bíblia e meditando na palavra de Deus? Eu estou lendo esse livro aqui, estou num devocional. Eu falei: não, eu perguntei da Bíblia. Da Bíblia. Devocional é bom, irmãos, mas não é suficiente. Ler livro é bom. Livro bíblico, né? É bom. Mas não é o suficiente. Só a palavra tem poder para ministrar, libertar, curar e fazer coisas novas dentro de nós. Só a palavra de Deus. Que esse conselho Deus deu ao povo antes de partir, e Deus reforça a Josué para que ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não é um partido político que vai nos salvar. Não é uma ideologia humana que vai nos salvar, que vai preencher a nossa alma. Só a palavra de Deus tem esse poder. Então não despreze a palavra de Deus. Arrume um tempinho no seu dia a dia para meditar na palavra de Deus. Você vai parar de ficar com a sua cara assim pendurada. Porque a palavra de Deus aformoseia o nosso rosto. Ela nos levanta. Ela nos dá ânimo. Ela nos dá vigor. Ela nos traz esperança, confiança num Deus que está conosco, que pode mudar a nossa sorte. Sem Ele estamos no mato, irmãos. Sem cachorro. Sem mantimento. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Vamos trilhar nesse caminho de verdade. Não basta ser religioso. Não basta pegar a Bíblia e botar abaixo do sovaco para vir no culto domingo. Tem que abrir a Bíblia e meditar dia e noite.
incutir na mente dos nossos filhos turrões que não querem. Eles nunca vão querer. Eles querem TikTok. Mas você vai dizer, agora nós vamos para a palavra. Quantas vezes o Gustavo estava com uma cara de bully e eu simplesmente ignorava, nós ignorávamos. Agora é o momento devocional. E eu fazia que nem percebia. Entrega para Deus, irmãos, e faz o que a Bíblia ensina. Essa é a sua parte. O restante é com Ele. É Ele que faz. É Ele que faz. Que possamos ser como o salmista no Salmo 119. Oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando Deus dá um mandamento, Ele também nos capacita a obedecer. Na força dEle, lembra? Ele é a nossa força. Quando o anjo apareceu a Maria e fez toda a obra na vida de Maria, a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, porque Jesus só tem um Pai celestial. E Ele fez essa obra tremenda no ventre, pelo Espírito Santo. E ela perguntou, mas como? Eu sou uma moça que não conheço homem. Como que eu vou dar à luz um filho de Deus? E o anjo disse para ela, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há filho perdido. Não há filha perdida. Não, para Deus não há impossíveis. E é nessa graça e misericórdia que nós contamos. Hoje eles podem não ser maduros, mas amanhã eles podem ser. Hoje eles não são rendidos ao Senhor, mas amanhã eles podem ser. Hoje eles estão fazendo o que dá na telha deles, mas amanhã eles podem valorizar o conselho do Senhor. Então não deixamos de fazer isso, de ensinar e de dar bom exemplo e de dar conselhos, segundo a palavra de Deus, mesmo se eles não queiram receber. Você tem a consciência limpa que você avisou, que você falou, que você alertou. Então depois ele vai colher da consequência das escolhas deles. Isso é natural. O pai e a mãe dá conselho porque o pai e a mãe é chato, né? Né, filhos? É isso? O pai e a mãe não quer que vocês sofram. O pai e a mãe quer que vocês tomem decisões acertadas para vocês não sofrerem. O filho sábio vai escutar. O filho tolo vai dar de ombros e vai achar que sabe mais que os pais. Tá certo. Tem alguns pais que sabem menos que os filhos. Vamos combinar. Que tem alguns que já estão velhinhos e ainda são despirocados. Mas esses são as exceções. Não são não são a regra. É verdade, vocês conhecem pais que, se os filhos forem seguir os conselhos deles, né, não vai dar certo. Então, são pais que aconselham segundo a palavra de Deus. E não segundo os seus próprios entendimentos, seus próprios conselhos de sabedoria. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês. Então, conselhos vocês vão dar aos filhos, mesmo que eles não estejam com vontade de seguir. Depois você fez a sua parte. Um exemplo claro na Bíblia de um pai que aconselhou seu filho com base na palavra de Deus é Davi orientando Salomão. Lá em 1 Reis 2, de 1 a 4, diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Seja forte e corajoso. Aparece aí de novo. Guarde os preceitos do Senhor. Olha como a Bíblia se repete. É didática, irmãos. Seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido.
Olha aí, de novo. Quer ser bem-sucedido? Obedeça. Em tudo que você fizer, por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor sobre o trono de Israel. E não faltou, porque veio até Jesus Cristo. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabemos que Salomão acolheu por determinado tempo os conselhos de seu pai. Depois o seu coração já não era mais tão fiel assim. Todavia o rei fez a sua parte. Tem a sua parte, papai, e tem a parte do seu filho, que não vai caber a você. Principalmente enquanto eles estão sob a sua autoridade. Pegue firme nesses conselhos. Não dê moleza para molecada, não. Pegue firme com eles. Porque é a única chance. Porque lá fora está só uma porta escancarada. E nós vamos ter que ficar como aqueles que dizem não, aqueles que dizem não é o momento. Nem sempre o pai pode ser o amigo mais querido do seu filho. Nem sempre. Porque o pai é para ser pai, não é para ser amigo. O pai pode ser um amigo se o filho seguir o conselho do pai e valorizá-lo. Entretanto, é a escolha do filho, não do pai. Porque para o pai, sempre o filho seria, ou a filha, amigos mais chegados. Seja fiel. Esta é a verdadeira batalha da fé, irmãos. E nada se relaciona a quem somos, mas com quem Deus é. Não se refere aos nossos sentimentos, mas à verdade divina. Creia. Creia que aplicando as Escrituras, o resultado será sucesso na sua vida, na sua casa, sobre os seus filhos. Não há perfeição. Não há perfeição em nenhum pai terreno. Há apenas uma decisão, que nós podemos dizer assim, como disse Josué 24:15. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você, pai, possa dizer isso hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os pais que estiverem aqui presentes, vem aqui à frente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha todos os pais que estão aqui presentes, decididos a falar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar por vocês. Venha todos os pais. Glórias a Deus. Que hoje, papai querido, que hoje você tome a decisão como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vem aqui também, Fabiano. E que você que já fez já tomou essa decisão antes, possa renovar essa decisão nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos abençoar os pais, igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada pai aqui. Pedimos, Pai, que essa decisão seja firme e forte, que eles sejam fortes, que eles sejam destementes, que eles sejam corajosos, fortes e corajosos no Senhor. Pai, tomando a decisão, renovando diante do Senhor este voto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor capacite a cada um deles
dando graça, sabedoria, discernimento, derramando os dons. Nós profetizamos, declaramos toda sorte de bênçãos sobre eles, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre as suas famílias, sobre as suas mulheres. Que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores, seja poderosa sobre a vida de cada papai aqui. No nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Agora permaneço aqui na frente, Bárbara. Oi. Então, papais, algo que a gente trabalhou hoje na salinha está em Provérbios 27, que diz assim: como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro, né? É o que a gente trouxe para as crianças. Aí eu perguntei para elas: vocês são felizes? E unanimidade, sim. Então é porque eles estão vendo um pai justo e um pai íntegro, né? E que o Senhor continue abençoando vocês para que ensine essas crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? No caminho, né? Em que deve andar. Não é no caminho, tô vindo à igreja, mas no caminho é andar. É andar com Cristo todos os dias e que vocês sejam espelhos dessas crianças. Amém? Deus abençoe. É uma sincera homenagem do Ministério Infantil. Glória a Deus, queridos. Vocês podem voltar ao seu lugar. Que essa lembrancinha seja muito útil no seu dia a dia. Ela não é só uma caneta, ela é uma caneta touch também, então você pode usar ela no seu celular, no seu tablet, né? Personalizada. Pegou uma para levar para o pai? Pega uma Bárbara ali. Deixa uma para o Anderson. A minha ficou aqui? E a minha? Não esqueçam da minha, hein? Pois é, irmã. Não tem mais neném para vir trazer a... Poxa vida. Aí sim, mano. Obrigado, querida. Amém, brigadão. Essas vezes quando me encontra, ela diz: semana de bênção. Ela já aprendeu, irmão. Ô Pantinha, vocês vêm para cá, por favor, porque nós vamos para ceia agora, em nome de Jesus. As mães também podem usar, vocês podem compartilhar, né? Só não pode se apossar, irmão. Louvado seja Deus por essa palavra abençoada. No dia das mães a gente faz alguma coisa nesse sentido. Só o que me falta é da briga por causa da caneta touch agora. Irmão, esse presente é para trazer discórdia, é para ser bênção.
De repente o marido, cadê minha caneta? Ai, achei tão bonitinha. Peguei ela para mim. Olha aí, ó. Combinou com a bolsa, já era, irmão. Combinou com a bolsa, já era. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Você vai estar recebendo os elementos agora. Essa palavra de Josué, ela é muito maravilhosa, né? Quanto ensinamento tem nesse texto? E quanto, nesse sentido, hoje especialmente, né, mais dirigido aos pais, quanto nos ensina? Perseverança e resiliência. São tantas situações numa casa e o pai precisa dessa sabedoria do alto, desse discernimento do Senhor, essa unção que vem dele e o conhecimento da palavra. Conhecimento e vivência. Porque há uma distância entre o fato de dizer eu conheço, eu sei, mas eu não praticar. Eu conversava outro dia com uma senhora e ela disse que ela teve alguns sonhos. E eu disse, com certeza esse sonho é Deus falando com você, de decisões que você vai ter que tomar. E uma grande dificuldade ela teve, e está tendo ainda, porque ela está relutante. E principalmente porque também não tem um sacerdote em casa. Então o homem, essa figura masculina, né, o pai, ele faz toda a diferença quando ele tem vida com Deus. Então, a filha está sofrendo, a mãe está sofrendo, porque não tem mais essa pessoa próxima. Infelizmente, essa pessoa veio de outro estado, está vivendo uma situação bem complicada. Mas eu disse, ainda assim, hoje você está numa posição que se você obedecer a palavra, tudo pode mudar. Quantas histórias nós vemos, né? De famílias que às vezes vêm dilaceradas nesse sentido, mas outras que ainda têm a figura paterna, mas falta posicionamento. Então que você possa, munido desse conhecimento, dessa palavra de Josué, ser bênção na vida de tantas pessoas que passam pela tua vida, né? Então nós vamos cear nessa hora com gratidão diante do Senhor, porque se Ele nos trouxe até aqui, irmãos, é porque o sucesso tem sido grande na nossa vida. Sucesso não é aos olhos daquilo que a mídia diz, que as redes sociais mostram, de um monte de gente fazendo vídeo com uma vida muitas vezes arrebentada, mas se coloca naquela posição como sendo alguém que é cheia de sucesso, quando na verdade a vida é vazia. Sucesso é sim ter o Senhor como seu Senhor e Salvador. Sucesso é temer ao Senhor. Sucesso é conhecer e viver essa palavra. Isso é sucesso. Porque isso significa que você tem eternidade, irmão. Você tem eternidade, irmão. E a coisa mais importante, quando eu contei ainda há pouco testemunho dessa pessoa que eu pude evangelizar, essa gerente de banco, ela em determinado momento disse assim, eu tenho pensado nisso, na eternidade. Eu disse, meu Deus, que coisa tremenda. Uma pessoa que não está vivendo os caminhos do Senhor, está pensando na eternidade. E o crente em Cristo Jesus não pensa na eternidade. Uma grande massa, irmão, eu posso dizer isso de cadeira. Uma grande maioria dos crentes dessa geração não está pensando na eternidade. Está pensando em conquistar coisas. Então muitas vezes está deixando de lado uma eternidade, ou seja, jogando e brincando com isso, vivendo de qualquer maneira e não entendendo que a coisa mais preciosa, a maior riqueza, a maior fortuna já está em poder dessa pessoa, que é a eternidade com Deus. Uma eternidade de paz, não uma eternidade no inferno, não uma eternidade longe de Deus. Então se a gente parar para pensar na eternidade, amado, é para você viver aleluiado todo dia. Aí agora é para ter aquele amém retumbante.
Mas se é aquele amém. Amém. Não, irmão. Você é uma pessoa de sucesso. Porque o Senhor te alcançou. Você é uma pessoa de sucesso porque tem o nome no livro da vida. E tem a paz que excede o entendimento. Sucesso não é business, sucesso não é grana. Sucesso é a paz que excede o entendimento que todo aquele que é crente em Jesus tem. E aí, independente da situação, está sempre como quem é mais do que vencedor. Mais que vencedora. Por isso, cear nessa noite tem que ser um motivo de gratidão no teu coração. Gratidão, irmão. Porque mais uma ceia estamos juntos. Gratidão porque o Senhor nos sustentou até aqui. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu não preciso romper o pão hoje. Você sabe o que significa. Você sabe que quando levanta esse pão, o que significa? Foi o ato que Jesus fez. Ele fez e ele demonstrou que havia necessidade dessa vida com ele. E isso só seria possível através do corpo dele. Nós somos esse corpo, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos esse que tem essa intimidade com o Senhor pela bondade e misericórdia dele. Então nessa noite o partir do pão, nessa noite essa aliança que eu e você temos com ele, amados, é a coisa mais maravilhosa que um crente pode viver. Cear na presença do Rei, fazer em memória dele, não é só um pedaço de pão. No mundo espiritual você está sendo assistido. No mundo espiritual está sendo declarado que essa pessoa está em aliança com o Senhor. Porque só ceia quem é filho, só ceia quem é discípulo, só ceia quem tem parte com ele. E se você hoje está ceando, você tem essa vida com ele. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por teu corpo ser dilacerado por amor de mim, dos meus irmãos e de todas as gerações. Um sacrifício, Senhor Deus, único, poderoso, contundente. Um sacrifício, Senhor, inigualável. Um sacrifício incomparável. Te louvamos, Senhor Deus, por entregar o teu Filho na cruz do Calvário, por amor de mim, tão grande pecador. A ti, Senhor Deus, gratidão eterna. E não queremos fazer isso, Senhor Deus, como um ritual. Não é uma coisa banal, Senhor, estar diante de ti em aliança. Não é, Senhor Deus, mais um culto diante do Senhor. É esse momento especial que o Senhor marcou para que estivéssemos juntos. Que o Senhor promoveu para que estivéssemos juntos. Milhares de irmãos ao redor da terra não têm esse privilégio de poder cear diante de ti juntos. Milhares são perseguidos, Senhor. Milhares nesse momento, Pai, estão vivendo angústia. Porque não tem uma comunidade, não tem uma igreja, não podem se reunir. Correm risco de vida. Mas o Senhor nos dá isso, Pai. Que tudo que fizermos aqui glorifique o teu nome, Senhor. Que esse pequeno aprisco receba do Senhor nessa noite o renovo do alto, por essa aliança tão poderosa, tão tremenda, Senhor. Que talvez só na glória muitos vão ter entendimento do que significa. Espírito de Deus, sonda o nosso coração e tira o caminho mau. Perdão e misericórdia nós pedimos nessa hora, Senhor, diante de ti. Queremos cear diante do Senhor de maneira digna, honrando o Senhor. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos. Quanta mazela em nós ainda, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
Nós queremos te honrar, Pai. Te honrar, Senhor, por tamanho sacrifício. Nós te louvamos com ações de graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A ti, nossa gratidão, Senhor. Coma do pão com ações de graça, em nome de Jesus, com gratidão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, e fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E o texto diz: até que Ele venha. Maranata, até que Ele venha. Tudo que ao nosso redor hoje está acontecendo demonstra isso, que o nosso Senhor está voltando e que essa vinda está muito próxima. Não há nada na terra que se compare a isso. Não há evento algum que aconteceu até hoje sobre a face da terra que se compare a esse momento poderoso e tremendo que vai acontecer. Que estejamos firmes até o fim. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse cálice só o Senhor tinha poder. Só Ele poderia beber esse cálice amargo. E Ele sabia o quanto era amargo. Por isso, no momento de oração, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas tão somente faça a tua vontade. Ele sabia da dor, da angústia e o que significava o amargor desse cálice. Mas ele não recuou. Ele não desistiu de mim e de você. E por amor, amados, por um amor tão extravagante, tão grandioso, tão poderoso, tão imensurável, esse amor que não conseguimos medir, por esse amor Ele se entregou. O sangue dele foi vertido na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, quando o pecado tão de perto te rodear e te assediar, lembre disso. Lembre disso. Senhor, Tu derramou sangue por mim. Tem misericórdia e me ajuda e me livra desse mal. Me livra desse assédio, me livra dessa tentação, me livra desses pensamentos, me livra de ser enredado, me livra dessa cilada, me livra, Senhor, dessa armadilha, me livra do homem mau e perverso, da mulher má e perversa, me livra das telas, Senhor, me livra desses vídeos, me livra do que não presta, do que não Te agrada. Livra-me, Senhor, eu não quero Te desonrar. Essa oração sincera, amados, faz toda a diferença quando você estiver nesse lugar, nesse momento, sendo pelo inimigo que tão de perto nos assedia. Ele anda ao derredor. Mas não existe pecado nesse mundo que vale a pena. Segundos de prazer não valem a pena. Não valem. Então ele bebeu o cálice. Ele se entregou na cruz. E hoje você está aqui. E hoje você está de pé. E hoje você está ceando. Por bondade e misericórdia dele. Senhor, nós queremos Te agradecer e Te louvar. Por tão grande sacrifício. Obrigado, Senhor Deus, por nos libertar, Pai. Desse lodo, desse charco de lama que nós vivíamos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade que tem nos alcançado todo dia. Obrigado pela nossa mente sendo renovada pela Tua palavra todo dia. Obrigado, Senhor Deus, por tanta misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Nós Te louvamos, Senhor Deus, nessa hora. Agradecido, Senhor Deus, por tão grande salvação. E nós bebemos, Senhor Deus, em memória do Senhor. Troque o cálice com a pessoa do teu lado e declare: estamos em aliança com Cristo.
Beba com ações de graça e com alegria em nome de Jesus. Oh, glória. Bênção de Deus. Convido você a celebrarmos na presença dEle por tão grande redenção. Razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Glória a Deus. Aleluia. Coloque então na sua agenda que na próxima... Que festa, que maravilha. Que na nossa próxima ceia nós vamos ter o nosso galeto. Amém? Então não esqueça disso, né? Bote na agenda, não arrume nada para esse aniversário da igreja. E eu creio assim que vai ser uma manhã muito preciosa. Não só pelo galeto, irmão, mas por juntos podermos comemorar diante do Senhor com ações de graças, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Podemos dizer, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Aqueles que têm seus pais, que amanhã possam estar junto deles, possam passar um domingo muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Abra as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai e as doces consolações desse amado Espírito Santo seja com a tua vida preciosa, agora e sempre. Amém. Abençoe teu irmão da direita e esquerda e declare sobre ele uma semana aleluiada em nome de Jesus. Aos de casa, shalom, queridos. Parabéns, papais.